Mais uma vez estamos aqui com o nosso convidado, o professor Toluá, Antônio Eugênio Toluá, que já nos concedeu uma entrevista e hoje nós viemos aqui falar do Solar Dom Afonso, a casa da Avenida Keller, com esquina da Praça da Liberdade. Por que Solar Dom Afonso? Era um hábito europeu, todas as famílias imperiais tinham locais onde passavam os seus verões. Quando Dom João VI veio para o Rio, não tinha aqui Palácio de Verão para ele. Tinha o Palácio da Quinta da Boa Vista, o Paço Imperial, mas não tinha Palácio de Verão. Recomendaram, então, que ele fosse a essa fazenda de Santa Cruz, que era um local bucólico, muito bonito, distante do centro da cidade, e ali havia esse convento jesuítico, muito grande, com bastante conforto para alojar a família imperial. Então, desde de Dom João VI, essa fazenda era. Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina tinham chegado à fazenda e deixado os seus 4 filhos, sendo que o mais velho, Dom Afonso, tinha 5 anos, e para passarem ali o verão. E voltaram para o Rio para a abertura da Assembleia Legislativa. Dias depois, Dom Afonso, subitamente, estava muito bem, teve uma congestão cerebral e morreu de madrugada. Subitamente. Com que idade ele tinha? Tinha 5 anos, era o mais velho, a princesa Isabel tinha 4, e aquilo foi um choque tremendo para Dom Pedro II e para Dona Teresa Cristina. Dom Pedro II foi avisado, voltou quando viu, pediu que os outros 3 filhos fossem bem tratados, porque eram os filhos que restavam a ele, e ficou com pavor da fazenda de Santa Cruz. E jurou que nunca mais poria os pés ali. Não queria saber mais da fazenda. Sabendo disso, o mordomo real Paulo Barbosa viu uma possibilidade de então fazer um palácio de verão no Córrego Seco, que era uma fazenda propriedade da família imperial, se bem que estava empenhada, né? Não estava. Mas foi assim que nasceu Petrópolis, por causa da morte de Dom Afonso e da insistência de Dom Pedro II de não pôr mais os pés na fazenda de Santa Cruz. Quer dizer que, em função dessa trágica história, é que nós hoje podemos usufruir dessa cidade maravilhosa. Exatamente por aí. Que ironia, né? E ele ficou também chocado com a perda do filho. Sim. Então colocou o nome do filho, Dom Afonso, pediu ao Keller que colocasse naquela rua que saía do largo onde seria construída a catedral, acompanhava o rio Quitandinha, atravessava a enorme área de um parque que foi depois recebeu o nome também de Parque Dom Afonso, hoje Praça da Liberdade, atravessava completamente o parque e ia até a encosta do morro, onde hoje é o Palácio, o Relógio das Flores. Ali havia também um matadouro municipal, e essa é a origem, então, do nome da rua, Dom Afonso. E futuramente da casa que veio ser construída ali. E futuramente, isso agora já em 1985, se não me engano, sim, o proprietário da casa resolveu, lembrando o passado remoto, não é? Fazer homenagem ao Dom Afonso. Uma coisa que chamou muita atenção ali, quando se entra logo, é aquele jardim com uma pérgola e 4 estátuas circundando aquela pracinha, aquele jardim muito bonito ali dentro do Solar Dom Afonso.
O que representa aquelas quatro estátuas ali no jardim? Aquela casa, o Solar Dom Afonso, ela foi construída no final dos anos 1800, né? 1873. Tem até uma placa com essa data, esse ano. Ela foi construída por um comerciante de café muito rico, de Pedro do Rio, mas que tinha negócios que se estendiam até a capital. Era o comendador Joaquim Antônio dos Passos, uma pessoa muito rica e também muito influente na comunidade. Lá no 2º distrito de Petrópolis, ele participava também como um benemérito público, não um benemérito da cidade, e resolveu construir a casa dele num local, na Rua Dom Afonso, que era a rua mais importante, onde todas as pessoas que podiam exercer poder e posses, evidentemente, construíam as suas casas. Uma questão de status. Uma questão de status social, não é? De promoção pessoal. E ele resolveu construir a casa ali e mais, dizendo que a casa dele seria a mais bonita, a mais bem construída, a mais elegante, a mais encantadora da cidade inteira. E apregoou isso. Acontece que esse comendador, Joaquim Antônio dos Passos, ele era português e era de um temperamento mental meio obtuso. Ele era seguro nas coisas que fazia e não tinha muito respeito humano, entendeu? E era até muito criticado, às vezes como chacota, uma pessoa muito rica com esse temperamento. Então, em Pedro do Rio mesmo, enquanto ele construía a casa, tinha lá uns amigos críticos dele. Tinha até um italiano que dizia que a casa dele era para ser usada mais do lado de fora do que do lado de dentro. Era para aparecer do que para morar, que quando ele ia para casa, ele ia dormir na cocheira, porque tinha lá um apartamento muito cômodo e ele ficaria na cocheira. Esses registros todos foram feitos na coleção do centenário sobre a história de Petrópolis no Museu Imperial. Mas esse Joaquim Antônio, ele, na verdade, se esmerou na construção, porque ele chamou os melhores construtores, os melhores arquitetos. Já vi referências dizendo que os jardins, ele comprou 2 prazos, não é? Ele não quis fazer a casa dele na esquina ali da Rua Dom Afonso com o Parque Dom Afonso. Ele comprou 2 prazos, um para o jardim e um para a casa. Só fazendo um parênteses aqui, muita gente não tem ideia do que sejam os prazos. Os prazos eram os lotes, né? Prazos eram os lotes que estavam destinados lá pelo Major Keller, para as pessoas adquirirem, né? E fazerem suas casas. Prazos poderiam ser no centro da cidade, eram menores, agora fora da cidade já eram prazos para uma habitação rural, com plantações e tudo. Mas ele comprou 2 ali. Não sei se por ideia dele ou talvez dos arquitetos que sugeriram, né? Para fazer. Então, eu já vi indicações dizendo que foi o paisagista Glasiou, francês, contratado para vir ao Brasil, que trabalhou em Petrópolis, os jardins do Museu Imperial, os jardins do próprio Parque Dom Afonso, depois que ele foi urbanizado, não é? E outros, aqui, muitos no Rio, certo? Que também foi ele o projetista do Solar Dom Afonso. Mas não existe uma certeza absoluta disso, não.
Mas se vê que é um jardim projetado, né? Uma coisa Mas de muito um bom jardim gosto. muito bem projetado, Isso. no estilo francês, É verdade. autêntico. Se não foi ele, era alguém que entendia do Que assunto. entendia muito do assunto. As 4 estátuas são estátuas de mármore de Carrara, cada uma representando uma estação do ano. Estão agora muito bem limpas, conservadas lá, enfeitando o jardim. São estátuas muito bonitas. A casa, ele poderia ser um português obtuso, mas que ele fez, que ele conseguiu fazer a casa mais bonita da rua Dom Afonso, hoje Avenida Keller, não tem dúvida, até hoje a casa, eu não posso dizer que seja a mais bonita, mas se pegarem as 3 mais bonitas, ela vai entrar. Com certeza, ela é uma referência ali, né? É uma referência. E hoje funciona lá o Hotel Solar do Império, que o nosso amigo Roberto Pinheiro gentilmente abriu as portas para que nós pudéssemos mostrar e visitar. E por isso nós estamos aqui conversando sobre isso. Mas com certeza eles fizeram um trabalho de restauro excelente. A obra de restauração magnífica, as inserções que foram feitas ali parecem originais, tá entendendo? São muito poucas, mas são muito bem feitas, principalmente na área das cocheiras, que hoje são salões destinados à festa e coisa e tal. Convenções. Exatamente, é um centro de convenções ali, né? Então, e o jardim, então, maravilhoso, realmente. Não, sem dúvida, não só o Hotel Solar do Império, como o restaurante Leopoldina, fazem jus às tradições da casa, né? Sem dúvida nenhuma, tem uma apresentação primorosa. Certo. Depois, nós vamos dar um intervalo comercial agora, depois nós vamos querer saber sobre uma anedota que contam aí na cidade. Tá certo. Ok? Tá certo. Então, preservar é cuidar por uma coisa importante e progresso é que essa coisa importante se mantenha apesar das mudanças e dos cambios que acontecem na sociedade. Eu acredito que o progresso, o verdadeiro progresso vai se dar na medida em que respondamos e cuidemos pelos valores autênticos do ser humano. Preservar hoje, para mim, no século XXI onde nós vivemos, preservar já não, para mim já não é mais preservar, mas sim respeitar. Porque o que nós estamos vendo aí é que as pessoas não estão preservando aquilo que é natural das coisas. Por exemplo, preservar a paz no Rio de Janeiro, vamos supor, Rio de Janeiro, preservar a paz no Rio. Aqueles que são levantados para preservar a paz no Rio são os primeiros que se corrompem, né? Então, eu coloco a palavra preservar como respeitar. E o que está acontecendo é que não estão respeitando. Por exemplo, na Amazônia, eles tentam preservar a natureza, mas aqueles que estão lá, que são os cabeças do negócio, eles estão se corrompendo e deixando as pessoas fazerem o que querem. E eles eram as pessoas que tinham que estar procurando preservar. Então, eu acho que o preservar hoje tem que estar junto com o respeitar. E o progresso, a gente começa a analisar que eles falam que a tecnologia está bastante avançada. Mas a gente vê que as filas estão crescendo. Em qualquer órgão público que você chega, em qualquer lugar, você vê que as filas estão aumentando. E eles dizem que a tecnologia está tendo uma evolução muito grande, mas a tecnologia está avançando, mas não está servindo para os seres humanos, porque está muito lento as coisas, não estão de acordo com a tecnologia. Então, eu acho que esse avançar precisa avançar na vida do ser humano, não só na tecnologia. Entendeu? Professor Toluá, como é essa anedota que contam aí na cidade sobre o comendador? Realmente é uma anedota, apesar de muito texto contando essa passagem, faz com que
dá a impressão de que isso realmente ocorreu, mas é uma anedota, como o próprio Gilberto Ferrez, num dos volumes do Anuário do Museu Imperial, se eu não me engano, o volume 7º do Anuário do Museu Imperial, ele deixa bem claro, é uma anedota. Diz o seguinte: a princesa Isabel tinha comprado a casa, que seria o seu palácio, e começou a fazer uma reforma para transformar a casa, que era uma casa simples, num palácio para a filha do imperador. Quando ela soube que na outra esquina da rua Dom Afonso, um novo rico estava construindo também uma casa, ela ficou preocupada, porque, dependendo da sua condição de novo rico, essa casa poderia não atingir os padrões que seriam esperados para a avenida, para a rua Dom Afonso, que já tinha muitas casas construídas e todas com muito cuidado e com uma apresentação muito adequada. Então, contam a anedota, evidentemente, por causa da notoriedade do comendador Joaquim Afonso dos Passos, isso foi contado pelo povo, não foi pela princesa Isabel, evidentemente, isso não poderia ter acontecido. Mas dizem, então, que a princesa Isabel foi procurar o comendador lá no meio da obra e, preocupada com a estética da casa, ofereceu a ele uma comenda se ele conseguisse fazer uma casa com uma apresentação estética favorável, que fosse aprovada e que fosse do bom gosto de todos os moradores vizinhos. O comendador disse que ela poderia ficar descansada, porque a casa dele não seria de boa estética, mas seria a casa mais bonita de Petrópolis, mais do que qualquer uma outra casa que tivesse na rua Dom Afonso. Isso deixou a princesa muito tranquila e permitiu que ela oferecesse essa tal comenda ao senhor Joaquim Antônio dos Passos, tornando-o comendador. Como anedota, isso vale, mas admitir que a princesa Isabel oferecesse comenda a um personagem ultrapassa os limites do esperado, porque a princesa Isabel poderia, se fosse o caso de oferecer um título, seria um título nobiliárquico, um título de nobreza. Ela não iria oferecer, ela iria interferir junto ao pai dela, que era o único que poderia conceder um título de nobreza, um barão, que era o título mais, o início da escala da nobreza, né? Mas uma comendador jamais, isso ela não poderia. Comenda qualquer pessoa que tenha recebido uma medalha é um comendador, ela tem uma comenda. Normalmente as igrejas, as ordens religiosas, as ordens militares oferecem essas comendas, e a pessoa que recebe se torna um comendador. Então, não tem possibilidade dessa história ser uma história real. É uma anedota, e o Gilberto Ferrez deixa isso bem claro lá. Mas ele era comendador mesmo, não, né? Porque muitas vezes ele é citado como comendador. Mesmo na história. Procurando os textos que se referem a ele, falam sempre em comendador. Uhum. Agora, como ele conseguiu essa comenda, não tem referência nenhuma. Não foi dessa forma. Mas seguramente não foi a princesa Isabel. Sim. Seguramente. E nem em troca de uma casa bonita.
E nem muito menos em troca de uma casa bonita. Aliás, nem Mas em troca por quê? da casa, mas em troca de um trabalho bonito, né? Como ele era um benfeitor lá do 2º distrito, ele ajudou a construir cemitérios, ele inclusive fez doações, isso está tudo registrado. Talvez isso justificasse realmente. Talvez isso justificasse uma comenda, né? Certo. Então, o comendador foi proprietário ali durante alguns anos até o início do século XX, se não me engano, né? Se eu não me engano, até 1893, 95. Então, ainda no século XIX. Ainda no século XIX. Certo. Depois foi vendida, os herdeiros dele venderam a casa para um alemão, um financista muito rico, era também um empreendedor, Alberto Landsberg. Vendeu para a família dele. O imóvel ficou 55 anos com essa família. Durante 55 anos foi passando de herdeiro para herdeiro. Mas ela, durante 50 anos, sempre foi tido como residência mesmo, quer dizer, ela sempre foi utilizada como residência. Sempre como residência. Certo. O livro lançado recentemente mostrando as fotografias da coleção particular da Princesa Isabel, um livro lançado há pouco tempo, tem uma fotografia do Largo Dom Afonso e do Solar Dom Afonso, mas somente a parte central, sem a parte lateral, entendeu? Sem aqueles 2 ramos laterais, somente a parte central. E o Largo Dom Afonso inteiramente sem vegetação nenhuma, até uma mata muito rala, assim, rasteira. Mas é uma bela fotografia, está nesse livro. 55 anos depois dos Landsberg comprarem a casa, ela foi vendida para um empresário pernambucano, o Otton Lynch Bezerra de Melo, que um grande empresário político do ramo de hotéis, de energia, da indústria açucareira, e durante muitos anos também foi casa de verão da família dele. Ele tinha uma extensa família e usava muito aqui em Petrópolis. Existem referências da família dele usando a casa. Provavelmente, o senhor estava citando a rede de hotéis Otton, né? Ele era o proprietário da rede de hotéis Otton. Mas tinha muitos outros empreendimentos. Em Recife tem o Cotonifício Bezerra de Melo, que é um enorme, até hoje o nome do Bezerra de Melo está lá. E ele tinha negócios em outras áreas também. Se não me engano, na área da construção civil também. Possivelmente. Não é? Quer dizer, a casa já tinha essa vocação, né? Que hoje ela é um hotel, né? Pois ela já tinha uma vocação, pelo menos já um dos proprietários era um proprietário de rede de hotéis. Era um proprietário de rede de hotéis. E uma coisa também que eu observei, quer dizer, nós estamos falando de uma construção do século XIX. Ela tinha sanitários, tinha banheiros, como qualquer casa já dessa época, mas no seu interior, mas não o suficiente para o número de quartos que tinha, quer dizer, para os dias de hoje. Hoje ela é um hotel, e como hotel não se admite mais aquela, como era aqui o grande hotel, né, que você tinha 100 quartos e um banheiro em cada pavimento, né? Hoje a casa foi adaptada, são apartamentos, né? Quarto com banheiro. Essa interferência, ela é muito necessária, porque senão você não consegue fazer com que um imóvel daquela época seja utilizado nos dias de hoje, não é verdade? Mas o trabalho que foi feito ali foi excelente, é como se a casa realmente tivesse sido construída com aquele número de apartamentos, sabe? Foi um trabalho muito bom. Eu acho que esse tipo de interferência nessas casas, não sei o que você pensa a respeito, mas eu acho que esse tipo de interferência é necessário para que se possa dar uso a essas construções,
Na verdade, a gente tem que resgatar a história. A gente tem que resgatar a história da casa, a arquitetura da casa. Mas nós também temos que adaptar a nossa forma de viver no século XXI. Na verdade, então não podemos viver no século XXI como se vivia no século XVII e XVIII. Então, quando uma interferência como essa que foi feita ali é pensada, é bem projetada, profissionais que conhecem realmente, eu acho que ela é muito bem-vinda, não é? Só assim se pode fazer com que as pessoas conheçam essas obras de arte. Claro. E mesmo o IPHAN, ele não deve fazer qualquer oposição. Não houve oposição nenhuma ali. Claro que Primeiro que não modifica a face externa. Sim. Não é? No Museu Imperial, por exemplo, não tem banheiro. Mas aí não tem banheiro para mostrar ao público que não tinha banheiro. Exatamente. O banheiro, na utilização do museu na época, usavam-se aqueles urinóis, aquelas coisas, os escravos levavam para fora, etc. Mas hoje o banheiro está lá construído, um banheiro fora, mas dentro do prédio não. Mas é outra coisa. Claro. No hotel não tem cabimento. Não tem cabimento. Agora, uma outra coisa interessante também sobre a casa, ou sobre as casas daquela época, é que essas pessoas faziam questão de colocar ali na fachada, seja no gradil, seja na própria fachada da casa, além da data da construção, que isso era uma coisa muito comum, mas as iniciais do nome da família, ou do proprietário, não é? Esse tem até hoje. Tem, exatamente. Tem lá a data, gradil externo. Tem um nome, tem as iniciais e tem um ramalhete de café em vários pontos do gradil. Ele era um comerciante de café, Exatamente. O comendador. Exatamente. Quer dizer, é aquela história do status que a gente estava falando também, né? Para mostrar, vamos dizer assim, que era um vencedor, né? Era um vencedor. Dentro da profissão ou então a observação do italiano mexeriqueiro lá, que diz que a casa era mais usada para fora do que para dentro. É verdade também. Bom, eu não conhecia a casa naquela época, mas eu não acho que chegasse a ser assim. Pelo menos hoje a gente vê que é uma casa muito confortável. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu quero agradecer a você mais uma vez e esperar contar com você em outras oportunidades também. E continuem conosco assistindo o próximo programa.